Muito bem, hora da política agora aqui no SBT Meio-Dia, já com a gente Cláudio Prisco Paraíso. Prisco, boa tarde. Vamos falar de sonegação fiscal em Santa Catarina, Prisco. Exatamente, Fernando, boa tarde. O governador fez uma declaração bombástica, impactante, de que a sonegação em Santa Catarina estaria na casa dos 10 bilhões de reais. Isso falou diante de alguns empresários. Provocou, evidentemente, uma forte reação da cadeia produtiva e também até na Assembleia Legislativa, onde vários parlamentares se manifestaram, inclusive o presidente do PSD, deputado Milton Obos, que é empresário e bem-sucedido, vitorioso na sua atuação aqui em Santa Catarina. Várias entidades, como a FAMPESC e o próprio Sindifisco, questionaram na raiz esses números, ponderando que, para ter sonegação de 10 bilhões, o Estado teria que estar arrecadando 120 bilhões e não 30, como foi o que ocorreu no ano passado. Mas vamos dar, evidentemente, o contraponto da Secretaria da Fazenda. O titular, Paulo Eli, emitiu uma nota esclarecendo, abre aspas, que o combate a crimes contra a ordem tributária e de sonegação fiscal deve ser priorizado e continuamente aperfeiçoado pelo governo do Estado. As estimativas de sonegação em Santa Catarina sempre geraram controvérsias. De um lado, muitos negando a existência da mesma. Entretanto, os fatos demonstram claramente que, assim como a nível nacional, a prática é frequente. E continua Paulo Eli, falando uma série de estudos da FGV e tudo mais, e um pouco além, ele coloca o seguinte: em Santa Catarina, o PIB oficial estimado para 2019 é de 320 bilhões. O PIB real, acrescentando os 20% da economia informal, não tributada, portanto, chegaria a 384 bilhões, ou seja, 64 bilhões a mais. Considerando a alíquota de ICMS de 17%, a sonegação, então, chegaria aos 10 bilhões somente na informalidade. E daí prossegue o secretário, falando de uma série de questões e dá uma informação interessante, que para 2020 a Secretaria da Fazenda irá implantar o projeto da nota fiscal ao consumidor eletrônica, que será emitida no Sistema de Administração Tributária, o SAT, em substituição ao emissor de cupom fiscal, para facilitar os controles fiscais, principalmente de estoques de mercadorias e das malhas fiscais. Em fase de conclusão, a estimativa é que o novo projeto gere aumento considerável no ICMS, superior a 2,5 bilhões ao ano. E aí vai falando de vários setores que, na avaliação e na constatação da Secretaria da Fazenda, estão sonegando. Cita vários setores aqui, mas a nota é longa. Vai, essa nota, ao encontro do que disse o governador, ou seja, a Secretaria da Fazenda respaldando Paulo Eli, Carlos Moisés da Silva. E isso, certamente, vai render também na próxima semana. É claro, porque o Sindifisco vai voltar a se manifestar. Até porque Santa Catarina é referência na fiscalização tributária no país. O controle da execução tributária catarinense é padrão, serve de modelo para vários estados. Outro detalhe, declarações como essas afugentam os investidores, porque gera insegurança jurídica. Não é uma boa estratégia. E também não se pode esquecer o seguinte: Santa Catarina só perdeu para o Ceará ao longo deste ano em termos de arrecadação tributária, em termos de crescimento da receita. Então, nós estamos crescendo uma barbaridade, graças ao quê? À atuação do fisco. Mas daí o governo vem e alega o seguinte, que não, apesar do crescimento, tem muita sonegação. Promete render, meu caro Fernando.